Eu venho à tribuna mostrar, como autor que fui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a minha indignação, minha tristeza com o Decreto Presidencial 9546, publicado no dia 31 de outubro. Esse decreto, ele vai na contramão dos direitos e conquistas das pessoas com deficiência. O decreto diz que nas provas de concursos públicos, as pessoas com deficiência poderão utilizar tecnologias assistivas que já são usadas no seu dia a dia. Aí vem, sem a obrigatoriedade de que sejam oferecidas adaptações razoáveis, ou seja, o Estado brasileiro não será mais obrigado a dar condições de igualdade para que as pessoas com deficiência acessem os cargos públicos. Olha, senhor presidente, isso é um ataque à Constituição Cidadã, que, aliás, estamos celebrando 30 anos agora nessa semana. O inciso 31 do artigo 7º da nossa Carta diz: proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Da mesma forma, o decreto diz respeito também à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual o Brasil é signatário. A Convenção Internacional tem força de emenda à Constituição. Ela proíbe a discriminação por motivos de deficiência. Esse decreto, senhoras e senhores, também joga por terra o artigo 34 da Lei Federal 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veda a restrição ao trabalho de pessoas com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissionais e periódicos, de forma tal que não seja prejudicado o teste para que ele possa, então, participar, por exemplo, de um concurso. Por isso, senhor presidente, eu, junto com o senador Romário, estaremos entrando com um decreto legislativo para derrubar esse decreto. Sei também que na Câmara dos Deputados, a deputada Maia Gabrilli também encaminha, eleita, é bom lembrar, senadora, também encaminha um decreto nesse mesmo sentido. Quero que considere todos os argumentos que aqui listei, senhor presidente, e outros que, pela questão do tempo, não poderei aqui relatar, mas que o fundamento final é esse. Entraremos com um decreto legislativo para derrubar o decreto do presidente da República por ferir a Constituição e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por fim, senhor presidente, eu não poderia também deixar de registrar a minha indignação com essa proposta que dizem que poderá ser pautada essa semana ou a semana que vem, que vai na linha de dar reajustes bem acima da inflação à cúpula dos três poderes, ao Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Senhor presidente, no momento em que se fala até em antecipar o debate que tinha sido já acertado e que ficaria para o ano que vem sobre a reforma da Previdência, e que, se for aplicado o sistema de capitalização, e já expliquei há diversos dias, como aplicaram no Chile, no México e mesmo na Argentina, só como alguns exemplos, nós teremos a situação do Chile, onde a maioria ganha hoje 60% do salário mínimo. E é grande o número de chilenos idosos com mais de 70 anos que estão se suicidando, porque não conseguem mais ter um vencimento que garanta o mínimo de dignidade do seu envelhecimento. Quando aqui no Brasil se fala em fazer uma reforma, se fala nesses moldes, ao extremo de querer que aqueles que ganham mais de 30 mil reais
que pega nós, senadores, deputados, pega o judiciário e pega a cúpula do executivo, tem ainda um reajuste. É inaceitável, senhor presidente. Se fala tanto em crise, o país está em crise, está em crise, está em crise, e como é que numa hora dessa a gente fala em aumento para aqueles que ganham o teto já? Que nós estamos falando de um aumento que vai ultrapassar o atual teto e se aproximando para algo em torno de R$40 mil. Votarei contra, senhor presidente. Votarei contra com muita tranquilidade, com muita coerência e com muita consciência, se essa proposta for colocada aqui em votação. Vamos discutir a crise? Vamos, mas para todos, discutir, aprofundar e construir aquilo que for possível. Agora, num momento como esse, nós olharmos só para aqueles que têm, na verdade, no quadro nacional, os mais altos salários, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, não é correto, não é decente. Eu diria que é uma proposta indecente. Eu espero que... Porque eu pergunto quem é que está propondo para colocar na pauta. Ninguém tem assumido a responsabilidade de quem propôs colocar na pauta. Eu espero que essa reflexão todos façam e vamos tratar, inclusive, de discutir e votar a Previdência no ano que vem, com o novo presidente eleito, e foi pela via democrática, eu repito sempre que eu sou um democrata, com o novo Congresso eleito, goste ou não goste alguns, também pela via democrática. Vamos debater a reforma da Previdência. Atualmente, apresentar a todos os deputados e senadores o resultado da CPI da Previdência e fazer um debate no mais alto nível. Mas querer antecipar, atropelar a reforma da Previdência para esse ano e os salários do Executivo e do Legislativo terem um aumento num momento desses, eu acho que é um despropósito que depõe contra os homens públicos, depõe contra os partidos e depõe, naturalmente, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estarão contemplados se esse desastre acontecer. Eu chego a dizer, termino, que é quase que uma provocação ao povo brasileiro querer votar um projeto desse porte num momento como esse. Vamos discutir a reforma da Previdência ano que vem, não é hora de discutir aumento para a cúpula dos três poderes e vamos com muita tranquilidade caminhar para construir o que seja melhor para o país, mas para todo o país e não para alguns. Era isso, obrigado, senhor presidente. Peço que considere na íntegra os meus dois pronunciamentos.